O universo surgiu há cerca de 13,7 bilhões de anos. Segundo algumas teorias, foi a partir de um estado inicial de temperatura e densidade altamente elevadas, um átomo primeval, que por algum motivo começou a se expandir, como se houvesse ocorrido uma grande explosão. Essa teoria é conhecida como Big Bang. A partir da explosão, todas as partes estão se afastando mutuamente umas das outras. Uma vez ocorrido o impulso inicial, cada parte e cada partícula passou a mover-se, sujeita à atração gravitacional de toda a massa do universo. Assumiremos que na grande explosão, algumas partículas partiram com grandes velocidades, outras com velocidades menores. As que partiram com maior velocidade são as que estão mais afastadas. Ainda hoje, os objetos que estão mais distantes afastam-se de nós com velocidades muito grandes e os objetos com velocidades menores. Assim, podemos dizer que o universo inteiro está em movimento. A todo momento, não apenas como resultado do Big Bang, as estrelas estão esfriando, apagando, enquanto outras se formam, cometas correm pelos cosmos e planetas fazem sua órbita, como se o universo tivesse uma pulsação. Se o universo fosse definido com uma única palavra, certamente seria movimento. Nosso planeta teria surgido há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, junto com a formação e evolução do Sistema Solar. No começo, tudo na Terra era rocha derretida, e depois de algum tempo se solidificou e formou a superfície terrestre, liberando gases que, junto com o esfriamento da Terra, permitiram a formação da atmosfera. Naquela época, havia muitas erupções vulcânicas, e por essa razão, a atmosfera da Terra era tóxica. Houve um grande período de chuvas, que durou milhões de anos, formando lagos e oceanos, e as partes de terra que ficaram imersas foram os continentes. Embora a Terra tenha se esfriado após um período incandescente, ela continuou um planeta inquieto, mudando continuamente por meio de atividades geológicas, tais como terremotos, vulcões e glaciações. Assim como o universo, nosso planeta tem a mesma pulsação. A vida teria começado na Terra 1 bilhão de anos após a sua formação, ou seja, há 3,5 bilhões de anos atrás. As primeiras formas de vida nasceram nas águas, quentes e serenas do mar, ao abrigo dos raios ultravioletas do Sol. Eram pequenas esferas protegidas por uma membrana, em condições de se dividirem. Com o passar do tempo, essas primitivas máquinas vivas se uniram a corpúsculos prontos para a fotossíntese, para a respiração e para a reprodução. Tornaram-se assim verdadeiras células. Até aproximadamente 1 milhão de anos, os habitantes da Terra eram seres microscópicos, semelhantes aos organismos unicelulares de hoje, que viviam isolados ou agregados em grandes colônias. Tempos depois, surgiram os vermes achatados e criaturas invertebradas mais complexas, de pequenos seres chamados conodontos. Surgiram os peixes, que por alguma razão desconhecida, talvez em busca de alimentos ou para fugir de predadores, alguns peixes começaram a sair para a terra firme e deram origem aos anfíbios que podiam andar na terra, mas necessitavam viver em pântanos, pois não sobreviviam muito tempo fora da água. Os anfíbios evoluíram aos répteis, que viviam sem dependência da água, e dos répteis evoluíram aos sinapsídeos, ancestrais dos mamíferos, que se permaneceram escondidos durante o longo reinado dos dinossauros, que dominaram a Terra por mais de 100 milhões de anos. O primeiro ser da espécie Homo sapiens surgiu apenas há cerca de 200 mil anos, porém o primeiro hominídeo tem data de 1,8 a 2,4 milhões de anos atrás. Pela evolução biológica, o homem e algumas outras espécies de primatas, como o gorila e o chimpanzé, poderiam ter um ancestral comum. Na verdade, é como se a evolução não tivesse parado ainda. A seleção natural acontece a todo instante. Se a vida pudesse ser definida numa única palavra, certamente seria evolução, pois embora a evolução demore milhões de anos para acontecer, é como se ela acontecesse em cada nascimento, em cada novo ser, pois se observarmos atentamente a seleção natural, acontece desde a fecundação. Antes da fecundação em si,
são mais de 200 milhões de espermatozoides que percorrem o útero, mas apenas um penetra o óvulo. Quando eles se encontram, dando origem à mais surpreendente e emocionante história da humanidade, geram uma célula-ovo que vai passar por sucessivas transformações até o nascimento do ser mais perfeito do universo. Enquanto isso, o corpo da mulher também se modifica para acomodar este novo ser que se desenvolve ali dentro. Se a gestação pudesse ser resumida numa só palavra, ela seria velocidade. Para entender a associação, basta dizer que o bebê tem o tamanho de um grão de arroz na fase inicial. Quando a mulher começa a suspeitar que está grávida, lá pela 4ª semana, o embrião já terá bases do que virão a ser o cérebro, pele, ouvido, olhos, pulmão, intestino, sangue, músculo e ossos. Em 1 semana a mais, o embrião já terá sistema nervoso e veias. A partir de 2 meses, o coração já estará batendo e poderá ser facilmente observado no exame de ultrassonografia. Com 9 semanas, ele tem 2 olhos, boca com língua, pés e mãos, faltando apenas a divisão entre os dedos. Com 3 meses, o embrião ganha um aspecto bem humano e passa a ser chamado de feto. No latim, significa um novo ser vivo. Do 3º ao 7º mês de gestação, o feto cresce 1,5 milímetros todos os dias. Uma coisa que deixa todos os cientistas maravilhados é que a natureza quase não erra. Cada célula cumpre exatamente o seu papel. Assim como o desenvolvimento de um bebê, nossa mente também se desenvolve. Descobrimos, aprendemos, refletimos, pensamos e, em outras palavras, filosofamos. A filosofia surgiu nos séculos 7 e 6 a.C., nas cidades gregas situadas na Ásia Menor. As interpretações comumente aceitas pelo homem constituem inicialmente o embasamento de todo o conhecimento. Essas interpretações foram adquiridas, enriquecidas e repassadas de geração a geração. Ocorreram inicialmente através da observação dos fenômenos naturais e sofreram influência das relações humanas estabelecidas até a formação da sociedade, isso em conformidade com os padrões de comportamentos éticos ou morais tidos como aceitáveis em determinada época por um determinado grupo ou determinada relação humana. A filosofia surge como a mãe de todas as ciências. Podemos resumir que a filosofia consiste no estudo das características mais gerais e abstratas do mundo e das categorias com que pensamos: mente, matéria, razão, demonstração e verdade. Desde o princípio do tempo, o homem, talvez antes mesmo de desenvolver a fala e começar a pensar, ele já lutava pela sobrevivência. Andando em pequenos grupos, lutavam uns contra os outros. Da Guerra de Troia, datada de 1250 a.C., e a Guerra na Ossétia do Sul, ocorrida em agosto de 2008, a história da humanidade vem sendo marcada por muitos conflitos, revelando sempre a avareza, ira e estupidez. Talvez uma das guerras mais marcantes tenha sido a Segunda Guerra Mundial, onde, em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima conheceu a destruição de uma bomba atômica. E em 9 de agosto, 3 dias depois, a cidade de Nagasaki também foi devastada. Não apenas de conflitos bélicos sofre a humanidade.